Oi, oi todo mundo. Hoje eu vim aqui, fazia tempo que eu não aparecia nesse meio de comunicação, gravar um vídeo sobre as coisas que acontecem quando a gente escolhe a mudança, quando a gente escolhe consciência, quando a gente escolhe evolução, quando a gente escolhe o caminho da luz. E eu venho aqui com muita tranquilidade, com muita segurança naquilo que eu vou falar, porque assim como todas as outras coisas que eu faço, eu procuro viver antes para poder transmitir aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já aprendi. Primeiro, eu procuro ver se faz sentido para mim e se faz, e se realmente traz algum retorno positivo, né? Algumas escolhas que eu venho fazendo, eu procuro compartilhar, eu tenho procurado compartilhar com as pessoas que me seguem, com as pessoas que se conectam com a minha energia, com as pessoas que gostam de ouvir as minhas histórias, os meus relatos, porque eu sei que de alguma forma alguém que estiver precisando ouvir isso aqui vai ser tocado e eu vou estar plantando uma sementinha no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa, para que ela também siga o exemplo ou trace algum caminho a partir daquilo que ela está vivendo, a partir daquilo que ela está experienciando e que ela possa também se transformar, se modificar, se assim ela escolher. Então, a partir disso, eu venho dizer que eu tenho aparecido menos aqui. Eu estava bem mais ativa no começo do ano, em função de algumas escolhas, alguns aprendizados, alguns cursos. Eu estava de fato colocando em prática o que eu estava aprendendo, mas a vida começou a ficar um pouco mais fluida e eu comecei a não ter tanto tempo para isso, e também porque eu comecei a fazer novas escolhas. E a partir dessas escolhas, que é o que eu gostaria de falar, eu tenho me modificado dia a dia. Que escolhas são essas? Eu tenho escolhido olhar para questões e situações onde o universo estava de alguma forma me empurrando para algumas coisas, alguns fatos, alguns acontecimentos. E eu vou dizer que assim, eu mudei completamente desde que eu entrei para o mundo das terapias. E uma das coisas que eu aprendi com o passar desses anos, desde 2016 para cá, eu comecei, digamos assim, por exemplo, fazendo pequenos processos de limpeza. Eu comecei com o Ho'oponopono. Depois eu aprendi, né, fazer esse mantra, essa oração de limpeza, fazia muito sentido para mim. Fiz reiki, passei por todos os níveis, foi um processo assim bem lento, bem no tempo que tinha que ter sido. Foram alguns anos fazendo os cursos, não foi assim de soco, né? Não foi de supetão, foi um processo, né? Fui sentindo o chamado, fui me experienciando, fui fazendo outro, até chegar no mestrado. Fui vivendo todo o processo. Ali eu comecei a dar os primeiros passos em relação a esse mundo de olhar para dentro. Porque não é nem pela técnica em si, porque não é esse o propósito dessa conversa, para eu falar das técnicas, né? E falar o quanto elas transformam e são maravilhosas, que de fato são. Mas desculpa, sobre o processo em si, o que ele foi capaz de transformar na minha vida. Deixa eu tomar um golinho e deixar. Porque toda essa caminhada, toda essa busca de achar que a vida era muito mais do que só trabalhar, do que só acordar cedo, cuidar da casa, dos filhos, pagar a conta, eu sentia de alguma forma que tinha algum propósito a mais por trás disso, só eu não sabia o que era. Na época,
eu nem pensava em terapias, não sabia nem direito o que era, para que servia. Eu lembro que tinha uma conhecida que falava mais sobre essas coisas, assim, e eu achava tudo muito estranho. Eu e uma outra amiga, a gente se questionava muito sobre isso, mas vinha aquele questionamento, mas a gente tinha um pouco de curiosidade. Até que a gente começou a buscar isso. Então, a gente achou interessante um vídeo que a gente viu na internet, no Instagram. Isso que naquela época a gente nem usava tanto Instagram quanto a gente usa hoje. E a gente começou a achar interessante aquilo que aquelas pessoas falavam na internet. Sabe, os relatos das transformações nas vidas dessas pessoas. E aí a gente começou a experimentar na nossa. E começou a fazer efeito. E à medida que o efeito vinha, vinham algumas turbulências junto. Nem tudo foram flores, mas o que acontece? Quando a gente está no caminho do despertar, que a gente está vivendo aquele lado mais sombra, digamos assim, e a gente começa a escolher a luz, começa a escolher a consciência, é como se parece que piora. Quem já passou ou tá passando por isso sabe do que eu tô falando. Parece que piora, parece que daí começam a vir os atropelos. E o que é isso? É justamente para nos manter nesse caminho, nessa escolha, né? A gente meio que é provado mesmo, porque toda essa realidade que a gente vive, ela quer nos manter na inconsciência, nesse padrão vibratório que a maioria das pessoas às vezes está cego, emanando reclamação, emanando queixas, emanando brigas, discórdia, polaridade. E quando tem alguém que quer sair da caixa, essa realidade tenta, né, de todas as formas fazer com que a gente fique ali. Então ela vai tentar fazer com que a gente ache que aqui o caminho da luz não é uma coisa boa, que não é legal. E aí vem as provações. E aí quem ainda não tá forte, seguro daquilo ali, não tem total fé e segurança naquilo que tá escolhendo, naquilo que tá se propondo a fazer, cai na cilada de parar de escolher aquilo. Eu não vou dizer que comigo foi diferente. Comigo foi exatamente assim. Comecei em 2016, 2019 foi um período absurdo de provações, de todos os tipos e formas, que eu não vou ficar falando nelas especificamente, porque eu não escolho mais vibrar, porque na medida que eu começo a falar delas, eu fico reclamando, eu fico vibrando e o universo vai entender que eu tô escolhendo isso e aí ele vai me dar mais daquilo de novo e eu abri mão disso tudo. Mas eu posso dizer que eu tinha algumas situações bem interessantes naquela época. Então, para mim era muito difícil olhar um vídeo que falava que eu tinha o poder, que falava, que me instigava a procurar a potência dentro de mim mesma, que estava tudo disponível para mim, que era só eu pedir para o universo, para Deus, para aquilo que eu tivesse alguma crença, que eu podia buscar o outro lado da moeda, que eu podia buscar uma realidade diferente daquela que eu estava vivendo, que não era legal nem para mim nem para os meus filhos. Então foi muito desafiador, difícil, mas eu insisti nisso. De alguma forma tinha alguma coisa que me puxava mais para esse lado do que para o lado contrário. Então eu continuei insistindo em buscar mais daquilo. Foi daí que eu comecei a conhecer outras técnicas, né? Que foram me trazendo cada vez mais consciências, não só pelo recebimento físico das técnicas em si, mas das ferramentas que elas traziam junto, e eu fui engajando com essas ferramentas. Eu escolhi conhecer, eu escolhi estudar sobre isso e eu engajei com isso. Eu me propus a acreditar que isso daria certo e eu comecei a utilizar.
E é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, que tem duas coisas que a gente faz meio que no automático. A gente meio que faz, não, a gente faz automaticamente. Além de respirar, do coração bater, a gente não pede pro coração bater, ele tá ali batendo. A gente não pensa agora eu preciso respirar, eu vou respirar. É automático. Então, tem coisas que a gente também faz que é meio que automático, né? Todo mundo sabe que tem que tomar banho todo dia para limpar o corpo físico. Todo mundo sabe que a gente pelo menos precisaria, nem é todo mundo que consegue, que pode, que tem o alimento, mas a gente precisa nutrir o nosso corpo com vitaminas, com nutrientes, com sais minerais, precisa hidratar ele, né? Tomar água. Nem todo mundo consegue, pode, mas a gente sabe que a gente pelo menos deve fazer isso todos os dias, tomar um banho para manter a higiene do corpo, né? E se alimentar. Por que que então a gente esquece que a gente também deve alimentar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções de coisas positivas? Por que que a gente esquece que a gente não precisa só nutrir o corpo físico? A gente precisa nutrir a mente de bons pensamentos, de atitudes positivas, com autocuidado, amor próprio e etc. E por que também, da mesma forma, a gente esquece que a gente precisa, assim como a gente limpa o nosso corpo físico de toda a sujidade, de todo o cansaço, de todas as coisas, né? De todas as sujidades, de todas as coisas que a gente passa durante o dia, por que que a gente esquece de limpar a nossa mente dos atropelos do dia a dia? Das coisas negativas que estão ali nos perturbando? É treino, é prática. É que nem eu digo, ninguém vai na academia um único dia, trabalha ali o seu músculozinho e sai dali fortinho e não volta mais. Tu vai. E aí começa a sentir algumas dores, alguns desconfortos, né? A musculatura fica cansada, não estava acostumada a colocar carga, a colocar peso. Da mesma forma é o processo evolutivo. A gente não tá acostumado com consciência, a gente não tá acostumado a despertar para aquilo que a gente não quer ver. Porque a gente vai se deparar com algumas sombras, algumas não, várias delas pelo caminho, quando a gente escolhe despertar. E aí, é que nem quando a gente vai na academia para ficar fortinho. Eu vou ter que continuar fazendo isso, mesmo que doa, mesmo que traga desconforto, eu preciso continuar escolhendo a consciência, eu preciso continuar escolhendo me trabalhar, eu ser a minha maior incentivadora, e foi isso que eu fiz. Mas à medida que eu fazia isso, parece que todo o resto, todas as outras pessoas tinham um grande poder de fazer um movimento contrário, que era vir com algum julgamento, com alguma crítica, achar que aquilo ali não funcionava, que era coisa de doido, que era viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, que é uma viagem, que a vida é trabalho, é luta, é sofrimento, tem que Deus ajuda só quem cedo madruga. Então tinham algumas crenças ali que ficavam me circundando e fazendo com que eu duvidasse daquilo que eu estava escolhendo, aquela coisa nova que eu estava escolhendo. Então, eu persisti nas minhas escolhas e eu comecei a ver que tinha um resultado. E aí o universo começou a me jogar para mais disso. Eu comecei a conhecer novas técnicas e novas pessoas dentro desse meio. E ao mesmo tempo, eu também deixei pelo caminho muita coisa e muita gente que não fazia mais sentido na minha vida. Não significa que essas pessoas sejam pessoas ruins ou enfim, ou que eu seja melhor do que elas. Nada disso. É que a nossa frequência já não estava batendo mais. Então eu precisei abrir mão daquilo que não fazia sentido. E para isso precisa muita coragem. Precisa muita coragem, porque no meio
turbilhão de coisas que a gente deixa pelo caminho, às vezes vai vir alguém que nos é muito familiar. Algum parente, né? Algum amigo. E aí tá tudo bem. A gente não deseja o mal, a gente só solta, né? E eu fui soltando muitas coisas, muitas pessoas. E um dos segredos que eu levo hoje, o atual, que mais tem feito sentido pra mim, foi, e eu já tinha ouvido isso muitas vezes, e a gente ouve isso muitas vezes, mas às vezes a gente não aplica de fato, que é não contar nada pra ninguém, sabe? Não abrir a boca. Meus planos, meus projetos, às vezes mesmo que sutilmente aquela pessoa que te conhece, que quer o teu bem, fica ali te espizinhando, perguntando, e aí eu comecei a não contar mais nada pra ninguém. E foi aí que a vida começou a virar. A chave da vida começou a virar. Foi impressionante. Só contava depois que as criações já estavam materializadas, que não tinham mais como dar pra trás. E não tem preço que pague. Por quê? Eu percebi que eu não precisava de validação. Porque esse movimento de não contar para ninguém, não é sobre tu não despertar inveja, nada disso. Eu nem olho por esse ângulo, por esse aspecto de ser assim. Porque, de novo, eu não sou melhor do que ninguém. E outra, falando da questão da inveja, se fosse o caso de eu pensar dessa forma, a inveja é algo que a gente tem que agradecer, a gente agradece. Porque é sinal de que tu tá sendo espelho para aquela pessoa, que ela se espelha em ti, que de alguma forma ela queria ter a tua vida ou fazer as coisas que tu faz. Então, gratidão. Eu não olho por esse ângulo de que eu seja melhor do que os outros, as pessoas me invejam, nem penso isso. Não passa pela minha cabeça. De verdade. Mas o fato de não falar fez muito mais sentido pela questão de que eu não preciso de validação. Já reparou que quando tu conta alguma coisa pra alguém, pra algum amigo, a gente abre margem para aquele amigo, aquela pessoa que ficou sabendo daquilo ali, opinar sobre a nossa vida. E às vezes a gente não queria a opinião de ninguém, a gente só queria desabafar. Só que daí, como a pessoa tá ouvindo aquilo ali, ela se acha no direito de vir opinar. Olha, eu acho que tu devia fazer isso. Não, porque tu tem que fazer assim com a tua filha, porque teu filho, porque isso, porque aquilo. E a gente se revolta com a pessoa, né? Normal. Porque ela não devia estar falando aquilo. Aí, eu te pergunto assim, tá, ela não devia ter falado, mas quem foi lá que contou pra ela sobre a situação? Se tu tivesse contado aquilo pra aquela pessoa, ela teria dado opinião? Não. Então, não conta, criatura. Simples assim. E eu comecei a fazer isso. E de fato, e de verdade, eu não escolho contar nada pra ninguém, porque eu não escolho que ninguém mais dê pitaco, e principalmente eu não preciso da validação positiva ou negativa de alguém para saber se eu tô fazendo certo ou errado. Eu tô vivendo as minhas escolhas, as minhas experiências e tá tudo certo. Eu tô cada vez mais confiante no meu propósito de vida, no meu trabalho, na minha mudança. Eu não mudo para poder colocar minha mudança no Instagram, na internet, no YouTube, nas redes sociais. Eu não faço isso por isso, eu faço isso por mim, para minha mudança interior fazer sentido para mim e eu atualizar as minhas escolhas na vida que eu tô levando. Então, é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. E eu já sabia, depois que eu comecei a entrar para esse mundo, que eu tinha o potencial todinho dentro de mim para virar as chaves que eu quisesse da minha vida. Porém, nem sempre eu consegui. E toda vez que eu não conseguia, eu ia para um certo ciclo repetitivo que eu
modelava isso na minha vida, não escolho modelar mais, escolho ser completamente diferente, que eu ia para um fundo de um poço. E eu tinha a crença, e eu talvez inconscientemente quisesse provar para mim mesma que eu era forte, que eu era capaz, que eu era aquela mãezona, que eu era guerreira. Eu achava qualquer outra mãe que não batesse no peito como eu batia para sustentar os seus filhos com força, com determinação, com garra. Que é isso? Que lugar é esse? Que eu tenho que estar passando trabalho para provar o que para quem ou até para mim mesma? De que eu sou potente, que eu sou capaz, que eu consigo sair do fundo do poço. Cada vez eu criava um poço diferente. Quando eu tava lá em cima, eu criava mais um poço para provar para mim mesma e fazia isso o tempo inteiro num looping louco. Então, eu comecei a perceber que, e aí foram passando dias, meses, anos, coisas acontecendo, coisas mínimas que acontecem, que trazem consciência, tudo, porque eu escolho estar de olhos muito abertos hoje para cada coisa que acontece. O Lucas me traz muita consciência. Acredite. O meu filho de 8 anos, às vezes sai com cada pérola que me faz ficar pensando por que a criança ela contribui, né? Porque a criança ela não tem limitação sobre certo e o que é certo e o que é errado, ela só escolhe, ela não tem limitação de riqueza e pobreza, ela só quer, ela só pede, porque ela não, na cabeça dela é só ela querer que ela vai ter. Por isso que eles são tão puros, tão ingênuos, né? Como seria a gente também ser como uma criança insana e querer escolher tudo que a gente tem direito? Porque não tem limite. Às vezes o limite é criado pela nossa mente que nos sabota com alguma crença, querendo dizer que a gente não é capaz, que não é pra gente, que a gente não pode, quando na verdade a gente pode tudo. Que a gente não precisa de validação de ninguém. Que quando a gente precisa o tempo inteiro ter que ficar provando alguma coisa pra alguém, no trabalho, em relacionamento, essa coisa não faz sentido. A gente não precisa provar nada pra ninguém, exigir nada de ninguém, essas coisas têm que ser automático. A gente já ouviu isso uma vida inteira, mas a gente insiste naquele relacionamento onde a gente tem que estar o tempo inteiro brigando pra provar que tá certo. Pra quê? Então, nem sobre relacionamento, nem sobre trabalho, nem porque trabalho também é um desafio. Quando a gente não trabalha sozinho, não é autônomo, trabalhar com mais pessoas, às vezes tem pessoas que são desafiadoras, que vão fazer com que desperte a nossa pior versão ali. Mas verdade, será que essa pior versão já não estava ali dentro da gente? A gente só não é, aquela pessoa não está sendo só um espelho? Que mania que a gente tem de achar que só porque a gente está evoluindo, todas as outras pessoas vão achar, né? Tudo que os outros façam não tá em ti. Tudo tá em ti. Se tem alguém que tá passando a perna em ti, que tá mentindo pra ti, de alguma forma, tu escolheu criar essa pessoa na tua vida. E de alguma forma ela vai te trazer algum presente sendo do jeitinho que ela é. Só que às vezes a gente não quer ver. Que um pouco daquilo que a gente julga no outro, ou totalmente aquilo que a gente julga no outro, tá na gente. Só que a gente não quer ver. Qual é a pessoa que é vítima de outra pessoa consegue se dar conta de que é vítima? A vítima não aceita. Não aceita. Ela sempre vai dizer que é o outro que tá fazendo isso com ela. Ela não se responsabiliza por aquilo que acontece na vida dela.
porque ela tá julgando, tá muito ocupada em julgar o outro, dizendo que o outro foi que fez isso com ela, mas qual é a tua responsabilidade daquilo que tu tá te queixando? Sabe? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se eu um dia tava naquele espaço de falta de amor próprio, falta de confiança, falta de acreditar na minha capacidade, no meu potencial, vivendo uma escassez emocional, principalmente uma escassez financeira, como que eu naquela época eu não poderia imaginar, e eu achava que os outros tinham a obrigação, por exemplo, a questão, né, da família, de me suprir naquilo que me faltava. Como que alguém, qualquer ser humano, até a própria família, vai conseguir te dar aquilo que nem tu mesma dá pra ti? Ninguém pode fazer isso. Da mesma forma que a gente entra nesses espaços, e essa é a contribuição que eu quero trazer basicamente com esse vídeo, é que da mesma forma que a gente entra nesse espaço de estar passando por algumas situações interessantes, e a gente cria isso acontecendo na nossa vida, a gente cria, vou te dizer que a gente cria, de alguma forma, quem é que escolhe para ter uma doença? Tu escolheu. Algum presente tem aí por trás disso. Nem que seja fazer com que tu saia da tua zona de conforto, que tu busque e renove a tua fé. Vai dizer que toda pessoa que está passando por uma situação de alguma doença importante, interessantíssima na sua vida, não vai buscar lá com Deus a sua fé. Ela reforça a fé em alguma coisa, porque ela precisa acreditar em algo. Só que esse algo tá aqui dentro. Esse poder, essa luz, ela já tá dentro de cada um de nós. A gente tem esse poder de mudar qualquer coisa. Só que, para isso, a gente precisa abrir mão do espaço de vítima. A gente precisa encarar que a gente foi, ou é, ou, né, está sendo vítima nesse momento. Assim como eu já estive, eu lembro que, eu acho que até já contei essa história por aqui, na faculdade, na disciplina de pesquisa, eu fiz uma pesquisa junto com outras colegas sobre o adoecimento psíquico de estudantes universitários. Eu lembro que eu fui a criadora desse tema, que encabecei, obviamente. Por que eu quis escolher esse tema? Porque eu era a estudante que tinha adoecimento psíquico por questões da graduação da faculdade. E eu sabia que tinha muita gente que passava por isso, e sim, de fato tem. Mas naquela época eu me achava a sofrenilda, como dizia uma professora minha. Ela dizia: Clarissa, tu é uma sofrenilda, porque eu achava tudo muito difícil, eu achava que eu nunca ia conseguir sair da faculdade sabendo as regras, né, para fazer um trabalho, as regras acadêmicas de formatação, de criação de trabalho, enfim. E aí eu achava que então era muito difícil para mim. E não ia entrar na minha cabeça. E adivinha? Não entrou. Porque eu não cogitava a possibilidade, eu não pensava positivo, eu não achava que, não, tudo bem, se as outras pessoas conseguiram, olha que é um pensamento básico, né? Se qualquer outra pessoa consegue, por que eu não vou conseguir? Não, eu pensava negativo, eu achava, não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, quando eu me formei, que eu passei com uma nota assim, digamos, ali para passar, no meu trabalho de graduação, quando eu apresentei, eu tenho maior orgulho desse trabalho, embora não tenha sido tão grandioso assim, mas a experiência do que ele me proporcionou, da pesquisa de campo, de ter ido a campo, viver aquela situação a qual eu escrevi o tema, né? Que é um tema que eu gosto muito de trabalhar com esses sujeitos,
que era a potência, ou não lembro qual era o tema, é um título bem grande, que era sobre a potência dos grupos com usuários de substâncias psicoativas, né, com usuários de drogas. E é um tema que eu gosto muito, porque daí eu fui para uma clínica, né, eu fiz um trabalho com essas pessoas que estavam passando por esse tipo de adoecimento, né, psíquico por causa do uso de substâncias, álcool e outras drogas. Então aquilo me proporcionou uma bagagem gigante. Depois eu acabei indo trabalhar nesse ramo, nesse campo, por ter muita afinidade com essas pessoas. E justamente porque naquela época eu consegui auxiliar muitas pessoas com o meu trabalho, com a minha pesquisa, né? Mas enfim, mesmo que eu tenha apresentado o meu trabalho de graduação sobre esse tema, e o meu trabalho ficou fininho assim, né? Não ficou aquele trabalhão, não ficou aquele trabalhinho minúsculo, mas ficou razoável assim, mas a nota foi aquela suficiente para passar. Mas o meu maior orgulho, mesmo que eu tenha ficado com uma notinha e o meu trabalho não tenha ido para a biblioteca da faculdade, não tenha virado artigo e tal, eu me orgulho do meu trabalho, porque a gente sabe que a maioria das pessoas paga para outras pessoas formatarem os seus trabalhos, né? A gente sabe que isso acontece, não é o certo, mas a gente sabe que acontece 99,9% dos casos. As pessoas escrevem lá os seus trabalhos, quiçá, às vezes nem isso fazem, pagam para outras pessoas escreverem, mas enfim, não tô aqui para julgar ninguém. Mas depois de escrever os seus trabalhos, as pessoas pagam para serem formatados, daí a pessoa coloca dentro de todas as normas da ABNT e tal. E eu não paguei ninguém para colocar dentro das normas. E tudo aquilo que naquela outra época, quando eu fiz a pesquisa sobre o adoecimento psíquico de estudantes universitários, eu trancava o pé dizendo que eu não ia saber, que eu não ia aprender, que era muito difícil. E eu fiz toda a formatação do meu trabalho, teve alguns erros provavelmente, mas eu fiz e foi o suficiente para eu passar na faculdade, para eu terminar minha graduação, porque eu também tinha uma crença de que eu não ia passar. Mesmo eu sabendo do meu potencial na parte clínica, na parte de atendimento, na parte da prática, e ir bem nas provas, aquela parte ali estragava todo o resto na minha cabeça, de não saber as questões de formatação e tal, porque eu tenho muita facilidade com a escrita, eu escrevo particularmente muito bem, quando eu me sento para escrever alguma coisa, minha cabeça voa longe, assim, aí eu divago nas palavras. Então eu tive muita facilidade com a escrita. Eu lembro que na época eu era concursada e trabalhava num local de saúde, e quando eu tinha alguma brecha de tempo, eu estava sempre estudando ou lendo. Quando tinha alguma prova, não tinha muito tempo de estudar muito antes, então nunca fui muito estudiosa, mas sempre muito inteligente, sim, vou falar isso, porque de fato sou, né? Antigamente eu não teria coragem de falar que eu era inteligente, porque eu estaria me achando, não, eu de fato sou inteligente. O que essas todas técnicas fizeram comigo? Acreditar na minha potência, não ter vergonha de falar o que de fato eu sou. Antigamente essa Clarissa mesmo aqui, ó, lá atrás, não conseguiria falar isso. Teria vergonha. Eu vou ter vergonha por quê? Sabe? E então, eu estudava antes das provas, quando eu tinha algum tempo, e as minhas colegas iam falar, eu não vou passar, eu não sei nada, eu vou mal nessa prova. E eu sempre falava, se tiver alguma delas ouvindo essa live aqui, vai falar que realmente eu era assim, eu era sofrenilda, eu achava que eu não ia ir bem, que eu não sabia o suficiente, ai meu Deus, e eu ficava nervosa. Quando eu via, eu tirava 10. E aí elas falavam, eu não acredito, ou tirava uma nota muito boa. Às vezes eu não gabaritava, mas eu tirava nota muito boa. E aí eu brincava, né, muito palhaça que sou, falava, e aí, gurias, adivinha quanto que eu tirei na prova? Elas, já sei, tirou 10, eu tiro 9, tirou sei lá o que, tirou 8.
E eu, Mocidade Independente de Padre Miguel, nota 10. E aí, sabe? Mas sempre tinha aquela coisa assim de eu achar que eu não era capaz. E é duvidar, sabe, de mim mesma. Mas isso foi vindo com o tempo. Foi vindo com o tempo, foi vindo com o tempo essa confiança. Os outros falavam, porque eles enxergavam isso em mim, mas eu não enxergava. E assim como ir na academia e treinar o músculozinho, eu precisei treinar essa confiança para que eu inspirasse essa confiança no respirar, para que eu inspirasse essa confiança naquilo que eu tô falando, porque tem pessoas que não conseguem nos acompanhar, e aí que entra outra questão. O quanto que a gente projeta, espera que os outros façam certas coisas para nós, quando na verdade eles não fazem, a gente sofre e aí a gente coloca tudo a perder. De um tempo para cá, eu acabei optando por preferir ter paz do que estar certa. Alguém já viu isso na internet? Eu prefiro estar em paz do que ter razão. Bem bonito, né? Proposta, texto, a frase. Agora vai viver isso na prática. Se tu não tem uma tendência gigante a querer provar pro outro que tu tá certa, que aquilo ali é a coisa mais legal. Vamos falar de política. Não gosto desse tema, mas, por exemplo, quando tu opta por X ou Y, em primeiro lugar tu tá na polaridade. Vai criar 0 pra ti. Tu ficar tentando provar que por A mais B, que o fulano, que o ciclano, que é melhor, que esse é isso, que esse é aquilo, não cria nada pra ninguém. Sabe? Só que a gente tem uma tendência muito grande a querer provar as nossas verdades, principalmente quando a gente acha que tá certo, ou quando de fato a gente tá. Aí mesmo que a gente quer provar pra pessoa que aquilo ali é legal, eu quando entrei pras terapias, não que eu quisesse colocar assim, impor pras pessoas, né? Mas eu muitas vezes me peguei falando dos benefícios até pra minha própria família, mas não entendendo quando eles não entendiam que aquilo ali traria benefício, que bastaria só eles escolher. Tanto que muitos nem escolhem, nem sabem do que eu tô falando. Mas eu achava que, meu Deus, funcionou pra mim, eu queria botar a goela abaixo pras pessoas, só que a pessoa não tá escolhendo. Ela só vai mudar a vida dela o dia que ela escolher. Nem o teu exemplo vai ser capaz de modificar. Ele inspira muita gente. O nosso exemplo, eu tô aqui para inspirar outras pessoas. Um dos propósitos de estar em redes sociais é justamente esse. A minha mudança, inspirar a mudança de outras pessoas. Mas eu não tenho a pretensão de querer fazer isso de forma imposta, a goela abaixo com ninguém. Se um dia alguém ouvir isso aqui e achar que faz sentido e começar a pensar sobre e começar a modificar alguns padrões de comportamento na própria vida, perfeito, já joguei a sementinha, já tô feliz. Se a pessoa lembrar de mim com gratidão, emanar amor pra mim, paz, felicidade, eu já tô recebendo, recebo no futuro de quem estiver olhando isso pra frente, pra quem estiver olhando quando eu colocar nas redes. Aceito e recebo, aceito. E ao mesmo tempo eu envio para vocês todas as energias boas, todas as coisas que possam servir para vocês serem cada vez mais conscientes. Porque a gente não consegue modificar ninguém. Por mais que o teu exemplo seja lindo, maravilhoso, da tua experiência de vida, das tuas mudanças, das tuas criações, a gente não consegue mudar ninguém que não estiver escolhendo a mudança. E às vezes tem pessoas que precisam. Tomara que não seja assim. Mas tem pessoas que precisam quebrar a cara e ir lá no fundo do poço para daí elas verem que elas precisam fazer alguma coisa por elas. Tem outras que conseguem dar uma despertada antes de chegar lá, nesse buraco. Que bom, tomara que a maioria das pessoas escolha, rapidamente, se dá conta antes de ter que chegar no fundo do poço. Vai conseguir sair do poço? Se escolher? Com certeza vai. Mas precisa chegar lá? Precisa ter que quebrar a cara para aprender?
Não precisa. Eu precisei. Não foi nada confortável, não foi nada legal. Mas tô aqui, talvez o propósito, um deles seja poder transformar a vida de outras pessoas com as minhas experiências, com os meus relatos. Isso que eu não tô adentrando em detalhe nenhum das coisas todas. Que incluem relação com filhos, que incluem relacionamentos, que incluem trabalho, que incluem a relação comigo mesma. Mas, então é isso, a gente não consegue mudar ninguém. Todas as pessoas que tu conhece, que por mais que tu ame elas do fundo do teu coração e tu queira ajudar elas com alguma técnica, com alguma coisa, elas só vão conseguir modificar a vida delas quando elas mesmas escolherem. Porque tudo isso que eu tô falando não está na base do achismo. Aqui em volta de mim, eu não vou virar a câmera, mas tem um monte de livro. Aqui. Lá embaixo tem uma estante cheinha de livros. Aqui embaixo tem um computador. Aqui tem outro telefone. Quando eu não tô com um, eu tô com o outro ouvindo podcast, live, vídeo, curso, workshop, livro, internet. Eu escolhi buscar o conhecimento, para mim eu não vivo sem. Eu gosto do livro físico, eu gosto do livro que dê para pegar. Adoro sebo, adoro ir em sebo. Sentir aquele cheiro de livro velhinho, sabe? Coisa boa. Livro novo. Livro. Eu gosto de cheiro de livro. Amo. Tem gente que ama cheiro de terra molhada. Eu gosto também, mas cheiro de livro, pra mim. Eu gosto de onde eu tô ter um livro. Do lado da cama eu às vezes carrego o livro. Parece que vai entrar em mim por osmose, mas não vai, né? Se eu tô lá no outro andar, eu levo os livrinhos que eu mais gosto, pra de vez em quando eu peço consciência pro meu corpo, pra ver o que vai me trazer mais consciência agora. Eu abro o livro, pô. Todas as coisas que os meus pacientes trazem de adoecimento psíquico, eu também tô buscando sempre procurar tá inteirada do que tem de novo sobre esse tema, para poder utilizar com alguma intervenção na hora do atendimento. Então, eu tô sempre buscando isso. Eu não tô falando isso só porque eu li também, mas eu vivi essa mudança. Eu escolhi mudar e há quem diga que não. Acredite, há quem me conheça muito bem e diga que eu não sou de verdade. E tá tudo certo. Eu vou deixar de ser, vou me tornar de mentira só porque a pessoa tá falando isso? Não vou mesmo. Não vou mesmo. Porque eu sei do meu potencial, eu sei. E pessoas que já foram tocadas, que já foram transformadas com alguma coisa que eu pude contribuir na vida delas, tanto de atendimento, quanto de curso, quanto de qualquer coisa, seja de um áudio, seja de um trabalho energético, seja de um trabalho verbal, dos meus atendimentos, essas pessoas também sabem. E para mim é o que importa. Eu não escolho provar nada para ninguém, principalmente provar o que eu sou. O que eu sou, eu sou. Eu sou. O que eu sou, eu sou. Simples assim. O que eu sou, eu emano. O que eu sou, eu vibro. Embora eu não estou ascensionada, eu não sou um ser de pura luz. Eu sou uma pessoinha de carne e osso. Então, mesmo que eu escolha a consciência, que eu leia 1000 livros, 1000 cursos, que eu estude, eu vou passar por situações como qualquer outro ser humano. O ser humano está na Terra vivendo situações terrenas. Eu não sou diferente, eu não sou um mestre ascensionado aqui na Terra. Eu sou uma pessoa normal, então eu vou sentir raiva? Vou.
Eu vou sentir frustração? Vou. Vez que outra eu vou. Mas eu lembrando que eu tenho todo o resto que me ampara, que eu posso pedir para Deus, para o universo, para quem for, a luz, a serenidade, para voltar no meu eixo novamente, eu vou ficar no eixo novamente, desde que eu escolha. Mas não significa que eu tô escolhendo a consciência, eu tô imune. Eu trabalho com a espiritualidade, com algumas técnicas, eu rezo todos os dias, eu oro todos os dias pela minha família. Eu me conecto com algo superior a mim, com a minha essência divina, com o meu poder superior, com meus guias, com meus orixás. Eu faço isso todo dia, porque eu tô comprometida a ser a minha melhor versão. Eu não faço isso para postar. Eu não faço isso porque... Eu faço isso porque tá fazendo bem para mim. Porque eu percebi a mudança depois que eu comecei a fazer essas conexões. E tão cedo eu não escolho parar de fazer. E por que eu falei isso? Porque a gente não muda ninguém. As pessoas, cada um tem o seu processo. E para mim, o que fez sentido foi isso. Mas para outras pessoas pode ser outras coisas. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que, para todas as pessoas que me seguem em alguma rede social, tem alguma afinidade comigo. Então, eu tenho a plena convicção de que alguma sementinha foi plantada no coração dessas pessoas. E eu escolho contribuir cada vez mais. Porque eu sei que, assim como eu confiei, continuo confiando e me trabalhando para fazer o bem e levar o bem para outras pessoas, tem muita sementinha plantada aí que também pode contribuir com outras pessoas que também se conectam com a vida delas. Ó, a fumacinha passando na frente. Então, o que mais é possível na tua vida que tu não considerou? Né? O que mais está disponível para ti? Começa a te questionar. Que outras possibilidades existem na tua realidade? Que se tu abrir mão da polaridade, do certo, do errado, do bonito, do feio, do sim, do não, e começar a te abrir para outras possibilidades, o que mais pode ser possível para ti? E se dinheiro não fosse o problema, o que tu escolheria? E se não houvesse limite para tuas escolhas, aonde tu estaria? Quando eu comecei a ouvir essas palavras, até me emociono. Quando eu comecei a ouvir esses questionamentos pela primeira vez, vem a sensação assim na época, e hoje eu percebo o quanto que eu já mudei para melhor. E naquela época, aquelas pequenas mudanças já eram muito, 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 porque foram as primeiras fichas que foram caindo. E aquilo foi sendo mágico, porque eu pude perceber, meu Deus, eu consigo mudar as coisas, mudando o pensamento. E aí eu pude ver que, embora tivesse muita força contrária, muita energia contrária, querendo me manter naquele buraco, naquele espaço da inconsciência, se eu também fizesse a minha parte, fizesse pequenos esforços, ou às vezes grandiosos esforços para poder mudar aquilo, eu conseguiria sair daquele espaço. Naquela época, dessas pequenas mudanças, qualquer coisa que eu conseguisse modificar com o poder do meu pensamento, da minha mente, com a minha força de vontade, com a minha fé, era muita coisa. Tiveram coisas que aconteceram assim, que cognitivamente
eu não estava racionalizando para que elas de fato acontecessem, mas de alguma forma internamente eu estava vibrando naquela frequência. Eu atualizei coisas assim que serviram basicamente para me mostrar o quanto eu era potente. Hoje eu tenho a clareza. Na época eu até perguntava, meu Deus, como é que eu atualizei isso? Como é que eu criei isso? E essas situações, essas coisas acontecendo, mas de alguma forma eu estava vibrando, eu estava sendo a minha maior potência e eu acabei atraindo coisas assim. E depois o universo levou com o vento embora para outros lados, outras coisas, outras situações, trabalhos, relações, pessoas, amizades, porque de alguma forma elas vão te servir para alguma coisa. E muito provavelmente vai ser para te olhar para dentro, para te olhar o quanto que, sabe, tu é capaz, tu é potente, tu é forte. Então, cara pálidas, se eu conseguir, se eu estou conseguindo, se eu continuo escolhendo mudar cada vez mais para melhor, embora alguns atropelos ainda aconteçam, tu também pode. Não deixa esmoecer se porventura acontecer alguma coisa que não seja tão agradável na tua vida. Tu pode buscar auxílio de algum profissional, de algum terapeuta, de alguma técnica. Isso agrega muito, mas não esquece que o potencial maior está dentro de ti. Tu tem a potência para mudar a tua vida. Se tu quiser, se tu escolher, tu pode mudar qualquer coisa, tu pode criar qualquer coisa, tu pode estar em qualquer lugar com qualquer pessoa. Mas tu precisa escolher, tu precisa principalmente ser isso, vibrar isso. Tu não vai ter tal coisa para daí vibrar. Tu não precisa, por exemplo, ter o dinheiro para daí vibrar na abundância e na prosperidade. Tu precisa ser. Tu não precisa ter o amor, criar uma pessoa amorosa, uma pessoa recíproca. Tu precisa ser o amor. O amor, por exemplo, falando disso, é muito mais sobre dar do que receber. E eu só descobri isso agora. É muito mais sobre dar do que receber. Porque às vezes a gente entrega uma coisa que a gente julga que é tão maravilhosa, que é tão grandiosa, mas se a pessoa não tá pronta para receber aquilo ali, não vai dar match. Não vai, sabe? Não tá na mesma frequência. E aí tu vai deixar de ser a tua melhor versão porque o outro não soube receber? Não, é porque aquela pessoa não é pra ti naquele momento. E às vezes a gente encafifa que quer X, Y, Z. Então, se a pessoa não soube receber aquilo que tu estava oferecendo, muito provavelmente é o universo te falando, aquilo ali não é pra ti. Tá tudo bem. Não vai te estragar porque a pessoa não recebeu. Tu vai ter que continuar dando a tua melhor versão, as tuas melhores coisas, entregando o que tu tem de melhor, emanando isso. A maneira que o outro recebe, não importa. E quando eu digo assim, amor, é amor genuíno, amor sobre amar as pessoas, o ser humano. Hoje eu falo de um espaço de ter a percepção completamente diferente do que eu tinha, porque eu ainda carregava muitas mágoas, muitas coisas que não eram legais quando as pessoas não sabiam receber. Até por questões familiares. E aí faz a gente questionar, assim, sabe? Poxa, mas a pessoa não tem consideração? Poxa, a pessoa não se dá conta? Não se dá. Talvez nunca se dê, se ela não escolhesse trabalhar, ir para uma terapia, ir para uma técnica holística e ela escolher mudar a vida dela, não vai se dar conta. Agora eu vou deixar de entregar o meu melhor porque aquela pessoa não soube receber? Não.
Definitivamente não. Não coloca em xeque o que tu faz de bom e de melhor para as pessoas, porque muitas vezes no teu caminho tu vai encontrar pessoas que não vão saber reconhecer aquilo, não vão valorizar, muito pelo contrário, elas estão nessa realidade querendo fazer que tu seja a tua pior versão. Não permita, não se sabote, continue dentro daquilo que é verdadeiro para ti. Pode ser que não seja para todo o resto da humanidade, mas se aquilo for verdadeiro para ti, for a tua verdade absoluta, for aquilo que te faz bem, continua, tranca o pé com as tuas verdades e não deixa que as outras pessoas minem em ti aquilo que tu tem de melhor para dar. Não permite, não permite, não permite. Porque às vezes a gente diz assim, isso aconteceu, eu agi dessa forma porque o outro... Não é o outro. Não é o outro. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente com a gente mesmo. A maneira que a gente se trata é tudo sobre aquilo que a gente permite. Nunca é sobre o outro. Então, continue escolhendo a consciência, a mudança, olhar para dentro. Muitas vezes vocês vão se deparar com algumas sombras, tá tudo certo, todo mundo tem. Só não deixem de continuar escolhendo. Porque tem muita coisa boa para vir. Tem muita coisa boa pela frente quando vocês começam a escolher a mudança interna. Quando a gente muda, assim, nesse nível que eu tô falando, que muita gente já conseguiu entender, que eu coloco toda a minha verdade quando eu falo aqui, ela não acontece fora. Por exemplo, eu leio livros diariamente, eu faço leituras, escuto lives e podcasts todo santo dia, não tem um dia que eu não fique sem estudar alguma coisa. Essa mudança, essa escolha, essas leituras, elas são externas, mas a mudança, ela é interna. Eu leio, mas eu internalizo a leitura e trago de dentro para fora a mudança. Porque eu escolho colocar em prática aquilo que eu estou estudando. Porque precisa um estudo, precisa um comprometimento. E eu estou comprometida comigo mesma, com as minhas escolhas, com a minha mudança, com as minhas mudanças. E eu escolho contribuir cada vez mais com mais pessoas na face da Terra. Porque eu sei do meu potencial. Eu sei. Só que tiveram pessoas que passaram por mim e foram transformadas. Mas também tiveram pessoas que desistiram antes de conseguir as suas transformações. E eu também não me culpo, não me julgo por causa disso. Mas elas desistiram antes de conseguir. Daqui a pouco não era o momento delas. E tá tudo bem também. Tudo no seu tempo. Mas eu digo que quem continuar, quem vir comigo para atendimentos, para sessões, para uma conversa, para um chá, para um café, eu tenho certeza que eu vou tocar a vida dessa pessoa de alguma forma. Porque eu escolho ser a mudança, eu escolho vibrar amor, eu escolho vibrar amizade, eu escolho vibrar a luz, eu escolho vibrar alegria, eu escolho vibrar a palhaçada quando for preciso, porque nem tudo precisa ser papo reto, papo sério. Às vezes o que as pessoas precisam é só um momento de descontração, de tirar o peso que muitas vezes, muitas vidas
às vezes muito perto da gente, estão passando por dificuldades extremas que a gente sequer imagina. Essas pessoas não sabem quanto que elas podem modificar a vida delas, elas nem têm consciência disso. E às vezes o que tu pode fazer por elas é só levar uma brincadeira, uma piada, trazer um pouco de alegria para a vida delas, trazer uma leveza, isso já vai contribuir. A gente não precisa querer dar lição de moral nas pessoas, a gente não precisa querer doutrinar ninguém. É só despertar o amor, a luz, a mudança, a consciência dentro de cada um, que tu já vai estar fazendo muita coisa. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é contribuição para outras pessoas. Tenho certeza absoluta. Que se inspiram nas minhas histórias, que me acompanham já há algum tempo, e que isso sirva de motivação para que tu busque dentro de ti cada vez mais a tua potência, para que tu também possa transformar outras vidas. Que nem eu sempre digo, tem lugar ao sol para todo mundo. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, tem muitos colegas maravilhosos que são psicólogos, que também são terapeutas. Não precisa existir competitividade, tem lugar ao sol para todo mundo. Eu, Clarissa, vou me conectar com as pessoas que se conectam comigo, que requerem a minha energia, do meu jeito de ser, de falar, de explicar. Assim como vocês que estão aqui assistindo, que também são psicólogos, que também são terapeutas, que são pessoas com outras profissões, vão se conectar com as pessoas que requerem a energia de vocês. O universo é muito grandioso, é muito abundante, tem lugar ao sol para todo mundo. Vamos espalhar o bem, espalhar o amor, falar bem de um colega. Sabe? Não custa nada. Era isso por hoje. Espero ter sido contribuição para alguém. Falei tanta coisa, não lembro nem por que eu comecei, não sei nem como eu tô terminando, mas espero que alguma das coisas que eu tenha falado tenha sido contribuição para tua vida, para tuas escolhas, para tuas mudanças, para tua própria transformação. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar chimitezinho ali, curtir, compartilhar com pessoas que também precisem ouvir isso. Se tu não tá inscrito no canal, já se inscreve, vez que outra eu vou aparecer por aqui falando alguma coisa. Faz tempo que eu não aparecia, porque eu tava vivendo as minhas escolhas e as minhas mudanças, absorvendo tudo que eu tenho escolhido, que tenha acontecido comigo. Quem sabe um dia eu volte a falar mais sobre, mas sempre que eu sentir no coração de trazer alguma verdade, eu vou aparecer aqui de novo. Gratidão por quem assistiu até o final e a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.